Olá, minhas queridas discípulas de Afrodite, como estão? Eu espero que bem e bem-vindas a mais um episódio aqui do Templo Afrodite, hoje com lidos do mês de junho. Antes de começar, por favor, dê um like, talvez alguma coisa que vocês gostariam de ver, tanto aqui como no Afrodite Podcast, às sextas-feiras. Um grande beijo e vamos pro vídeo. Eu li bastante coisa interessante e o início desse mês foi Eva no Exílio, reestruturação da feminilidade da Rebecca Markle. Esse livro eu iniciei pelo Audible. Quando eu percebi o tom da narração, eu achei interessante ler juntamente com o livro. Então foi pelo Kindle. E estar perto do livro, juntamente com a narração, me fez ter mais certeza do entoar, do tom que ele gostaria que desse. Eva no Exílio é brutalmente sincero. E chega num lugar que às vezes dá um pouco daquele female gaze, sabe? De tão cru que ele é. Eu, Vitória, achei interessante essa abordagem, mas não é uma abordagem que eu acredite para a feminilidade. E muito menos nessa ideia e perpetuação da guerra dos sexos. Foi uma leitura interessante, mas talvez não tenha sido uma leitura para mim. Eu leio muito sobre feminilidade e essa é uma vertente com a qual eu muitas vezes não concordo. Li ele inteiramente, achei ele interessante, mas tem essa condição. Talvez seja para você, para mim não chegou lá. A introdução do livro é bastante interessante, por mais que tenha esse tom mais agressivo. A segunda leitura foi o segmento de uma trilogia da autora Silvia Spadoni, e o segundo livro é Um Amor Inesperado, da trilogia dos amores, eu acredito que seja. E Um Amor Inesperado é um livro incrível. Eu tenho certeza que é o meu favorito da trilogia. Nós temos uma mocinha que a gente vê que ela quer se casar a todo custo com alguém para se livrar do seu tutor, porque seus pais vieram a falecer quando ela era muito jovem e ela ficou a cargo de um tutor. E ela decide fazer como isso? Ela decide pagar numa prisão para casar com um carcereiro, com um presidiário comum, e ele tá para ir pro corredor da... Só que esse presidiário não é um simples presidiário, não. Depois a gente vai ficar sabendo que ele era um espião a serviço da coroa britânica. Ela casa e ele fica muito bravo, porque ele teve seu direito de escolha completamente cerceado. E ela achando que estava fazendo a boa ação da vida dela, meio que ela se livrando de uma pessoa completamente malvada e ainda ajudando ele a ter um pouco de conforto nos últimos dias de vida dele. Pois bem, não era isso. E esse prisioneiro volta como herói e ganha um título, e junto do título vem uma propriedade. E ele só tem um desejo na vida dele: ir atrás de quem cerceou a escolha dele de estar casado, para obter vingança. E é esse o escopo. E foi maravilhoso, é uma leitura 5 estrelas, os livros da Silvia sempre me alegram muito. O terceiro livro, que foi o segundo,
dentro do mês de junho foi Um Amor Inesperado, também da nossa querida Silvia Spadoni. Este eu gostei, mas com um pouco mais de ponderância, vamos dizer assim, ponderei um pouco mais. A nossa mocinha é apaixonada pelo Oriente e ela tem a possibilidade de conhecer esse local que tanto ela ama, que ela sempre sonhou em conhecer. Mas, para isso, ela é convidada pelo nosso personagem masculino, que tem uma posição de destaque. É bem divertido, é bem legal, mas um pouco previsível, mas eu adorei do mesmo jeito. Eu gosto muito dos livros da Silvia, sempre me divirto muito. O próximo livro foi um dos favoritos do mês de julho, que foi Feminilidade, a comunicação energética da feminilidade, uma perspectiva prática da interação das energias femininas e masculinas, da Adriana Junqueira. É um livro 10 de 10, já rasguei elogios. Não tem pra ninguém. Esse livro, assim, tá no meu top 3 de livros sobre feminilidade, com certeza. É esse tipo de livro que eu gosto de ler quando se fala de feminilidade. E ele é completamente sem nenhuma religião, vamos dizer assim. Não vai pro lado do cristianismo, não vai para nenhuma vertente religiosa. Ele é o estudo sobre a feminilidade pura e simples. Maravilhoso, 10 de 10. Essa daqui é uma leitura muito, muito recomendada. O próximo é Etiqueta dos Negócios, da escritora Carol Bennett. Esse livro, ele é pequenininho, ele é um pouco mais antigo, acredito que ele seja de 2002. Deixa eu só dar uma olhadinha. 2008, só que eu achei ele uma preciosidade. Penso muito em fazer vários posts com relação a esse livro, então também uns livros 5 estrelas, bem rapidinho de ler. E daí eu li um livro pelo Kindle Unlimited, que é 101 Características da Mulher Feminina, da Camille Leite, e não funcionou para mim, tá? Eu coloquei 1 estrela de 5 no diário de leitura. Eu acho que só não é um livro para mim. Dentro de tudo que eu li esse mês, mais os livros que eu tenho sobre feminilidade, em comparação a eles, simplesmente eu não vi muito aprofundamento. Mas é um bom livro introdutório, talvez. Depois li O Capital Erótico, da Catherine Hacking, e assim, meu Deus do céu, que livraço, 5 estrelas. Assim, eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. Tanto em questão de estudo social, se você é psicóloga, se você é antropólogo, se você é um grande curioso como eu, se você quer ter um glow up, porque eu também acho que é um livro tão bom que é quase como se fosse um manual. A Catherine, ela tem uma habilidade tão grande de fazer com que um livro sobre estrutura social seja interessante, mesmo com uma quantidade gigantesca de dados e pesquisas e inserções. Então, assim, é uma grande teoria social, mas ela é muito bem fundamentada e muito gostosa de ser lida, então vale muito a pena. O último livro do mês foi o primeiro livro de uma série, que é Um Sedutor Sem Coração, da Lisa Kleypas. Gente, que delicinha de livro. Então a gente, na verdade, tem um clássico. Uma herdade sem
um herdeiro educado para isso. Então nós temos a nossa mocinha, ela estava casada apenas 3 dias com o seu marido e ele tragicamente falece por culpa dele, tá? Vamos colocar parênteses aqui, foi por culpa dele, foi burrice dele. E a única pessoa que está apta a estar neste local é um primo distante, completamente aleatório, que não foi educado para isso. E tem muitas camadas, então é esse relacionamento entre a viúva e este primo. E todas as dificuldades que vêm com um título. Então, pela primeira vez eu vejo dificuldades financeiras em livros de época, mas assim, não vividas pela mocinha, vividas pelos herdeiros do título. O quanto uma fazenda pode ser ou não rentável. Quais eram as rendas e qual era a relação com os arrendatários daquelas fazendas. Então achei tudo muito interessante e agora eu tô lendo o segundo livro, que é Uma Noiva para Claiborne, da Lisa Kleypas, também dessa saga chamada Os Revenues. E tá sendo também uma delícia. Daí é o amigo, né, desse primo, que vai ter um envolvimento romântico com a irmã daquele ex-marido falecido. E tá sendo uma ótima leitura também. Para um sedutor sem coração, como não é uma narrativa tão inovadora, eu dei 4 estrelas, mas é muito, muito bom. Então é isso, minhas queridas discípulas de Afrodite. Um grande beijo e até o próximo vídeo na segunda-feira.